Antes de começar esse vídeo, temos assunto de Super Bowl pra tratar com vocês. Se você ainda não começou a participar na promoção do Super Bowl porque você tá meio... falta um mês e meio ainda, vou deixar pra última hora que nem eu faço com o meu dever de casa. Eu sugiro que você faça logo antes que você esqueça, ou antes que não dê mais tempo, ou qualquer coisa antes que o mundo exploda. Se bem que se o mundo explodir em um mês e meio, não tem Super Bowl. Mas tudo bem, você entendeu. Só pra lembrar do passo a passo pra vocês, tudo que vocês têm que fazer é se inscrever aqui no canal, que demora 1 segundo, depois postar uma foto com o tema de futebol americano no Instagram e me marcar com @LeoFCandrade e hashtag Viagem com Léo Andrade, e responder o quiz que eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui e tirar 10 de 10. Então não perde nem mais um segundo e vem pro Texas comigo. Vamos falar de NFL? Vamos que vamos! Quantos quarterbacks são necessários para os New England Patriots perderem? E quantos jogadores do outro time precisam se machucar para Cleveland ganhar? Os New England Patriots ganharam de novo, dessa vez por 31-24, sobre os Miami Dolphins em casa. Agora, a má notícia pro time de Foxborough é que o quarterback reserva, o Jimmy Garoppolo, lembra que a gente falou lá atrás que ele ia substituir o Tom Brady por causa do Deflategate? Então, esse mesmo se machucou feio e não volta mais. Nessa jogada aqui, ele levou um tackle e caiu com o seu peso e o peso do oponente inteiro em cima do ombro e acabou machucando o ombro direito. A notícia não é desesperadora pela simples razão do Tom Brady voltar daqui a 2 semanas. Mas, agora com o Jacoby Brissett, os Patriots vão ter que ralar para ganhar dos seus próximos oponentes. E a pergunta relacionada ao Cleveland é muito simples. Eles perderam de novo. Não, mentira. Dessa vez de 25-20 para os Baltimore Ravens. Aí você diz, caraca, 25-20, pô, pelo menos eles jogaram de pau a pau, não foi 29-10 que nem na semana passada. Aí que você se engana. Os Browns começaram o jogo com esse touchdown. Seguido desse touchdown. Seguido desse touchdown. Sim, os Browns começaram fazendo 3 touchdowns seguidos, e isso com uma interceptação no meio também. Aí você já tá pensando, 3 touchdowns no primeiro quarto? Vai ser lavada. Mas se você pensa assim, é porque você nunca torceu para um time de Cleveland. O ponto extra do terceiro touchdown de Cleveland foi bloqueado pelos Baltimore Ravens e eles pegaram a bola e correram até a endzone de Cleveland. Isso resulta em um safety e dá 2 pontos pro Baltimore Ravens. Aí você me diz, beleza, mas 20-2, que isso, que nada vai acontecer. Então você nunca torceu para um time de Cleveland. Pois é, o resto do jogo, interceptação de Cleveland, touchdown de Baltimore, field goal de Baltimore, field goal de Baltimore, field goal de Baltimore. E o placar final você já sabe. 25-20 e Cleveland perde mais uma. Sabe o que eu acho mais legal dessa história toda? Daqui a 2 semanas, quando o Tom Brady finalmente voltar, quem que os New England Patriots pegam? Quem? Cleveland! O Tom Brady vai fazer uma festa de touchdown. Bom, e agora que eu já tirei um pouco dessa minha raiva do peito, vamos para mais destaques da rodada. Os Jets ganharam dos Bills por 37-31 num jogo de muitos pontos, muitos touchdowns, incluindo o Matt Forte, running back dos Jets, com 3 touchdowns e 100 jardas terrestres. Jogo importante para ser ganho, já que é da divisão. Outro jogo também de divisão importante que aconteceu essa semana foi a rivalidade entre Pittsburgh Steelers e Cincinnati Bengals, onde os Steelers ganharam de 24-16. Diga-se de passagem, com uma atuação muito fraca do melhor wide receiver da NFL, Antonio Brown. Um dos maiores destaques da rodada pra mim foi a vitória do Tennessee Titans sobre o Detroit Lions. Os Detroit Lions estavam ganhando o jogo de 15-9 já no último quarto do jogo, quando o Marcus Mariota, o jovem quarterback do Tennessee Titans, conseguiu fazer uma campanha incrível de, se eu não me engano, 93 jardas e o touchdown para ganhar o jogo. Com esse touchdown aqui, numa jogada de quarta descida, os Tennessee Titans levaram a vitória para casa. Os Dallas Cowboys também ganharam um jogo muito importante de divisão contra os Washington Redskins. O jogo, que terminou 27-23, foi muito apertado e muito emocionante. Kirk Cousins, o quarterback dos Washington Redskins, deixou um pouco a desejar na hora H. Ele estava muito perto da endzone do oponente quando arremessou uma interceptação já dentro da endzone do oponente, e assim, o jogo ficou bem mais difícil para os Redskins se recuperarem. Depois de ganhar de 28-0 dos Los Angeles Rams na última rodada, os San Francisco 49ers perderam em Carolina para os Carolina Panthers. O jogo terminou 46-27 para o time de casa, com destaque para esse touchdown incrível do Greg Olsen, tight end do Carolina Panthers. Os Houston Texans ganharam mais uma e começaram a temporada muito bem com 2 vitórias e 0 derrotas. Dessa vez foi por 19-12 contra os Kansas City Chiefs, com destaque para esse touchdown incrível aqui do DeAndre Hopkins.
Os Arizona Cardinals, que começaram a temporada perdendo para o New England Patriots em casa, massacraram o Tampa Bay Buccaneers por 40-7. O primeiro quarto até terminou a 0-0, então parecia que ia ser um jogo parelho. Mas no segundo quarto, os Cardinals abriram 24-0. E isso foi muito devido ao quarterback dos Tampa Bay Buccaneers, Jameis Winston, que arremessou 4 interceptações e ainda teve um fumble. Destaque do jogo vai para esse touchdown bizarro aqui do Jerome Brown. Os San Diego Chargers começaram a temporada perdendo, ganharam de 38-14 dos Jacksonville Jaguars em casa. O jogo chegou até 35-0, mas como o San Diego Chargers não é o Cleveland Browns, eles não deixam toda essa vantagem ir para o espaço. Os Falcons se recuperaram da derrota da primeira semana e conseguiram uma vitória muito importante sobre o Oakland Raiders fora de casa por 35-28, só um touchdown de diferença. O jogo dessa semana entre os Denver Broncos e os Indianapolis Colts foi o primeiro jogo entre essas duas equipes desde 1993 que Peyton Manning não jogou. Os Broncos, com uma defesa simplesmente avassaladora, conseguiram ganhar de 34-20. Destaque do jogo vai para essa interceptação aqui do Aqib Talib, que na mesma jogada conseguiu fazer um touchdown para os Broncos. E por último, calma, eu ainda vou falar dos outros jogos. Uma das maiores rivalidades do futebol americano entre os Green Bay Packers e os Minnesota Vikings acabou com a vitória dos Vikings. Mais uma vez, simpatizo com os Vikings porque eles não são de ganhar muito, mas essa temporada começaram com 2 vitórias e 0 derrotas. O destaque desse jogo vai para o quarterback dos Vikings, Sam Bradford, que chegou na última hora para substituir o Teddy Bridgewater e já conseguiu entender o ataque dos Minnesota Vikings e levar um time a uma vitória de muita importância contra um dos maiores rivais e também adversários de divisão. O jogo terminou 17-14 e a melhor jogada desse jogo pra mim é essa aqui, onde o Sam Bradford, logo antes de tomar uma porrada, dá um passe perfeito pro Stefon Diggs fazer o touchdown. O Stefon Diggs, que aliás tem jogado muito bem esse ano e jogou demais contra os Packers. Mas assim como os New England Patriots, a má notícia pros Vikings é que o seu running back Adrian Peterson se machucou sério nessa jogada aqui. Não se sabe ainda quanto tempo ele vai ficar fora, mas só dele ter se lesionado já é um grande problema para os Vikings. E eu deixei 2 jogos de fora porque os 2 fazem parte da minha surpresa da rodada. A primeira surpresa é os Los Angeles Rams conseguirem ter ganhado dos Seattle Seahawks de 9-3. Um jogo de muito pouco ponto, mas eu fiquei muito surpreso dos Seattle Seahawks não conseguirem fazer nenhum touchdown na fraca defesa de Los Angeles. Na verdade, nenhum time conseguiu fazer touchdown em ninguém, né? Foi um jogo de 4 field goals, ou seja, um jogo lá não muito legal de se assistir. A outra surpresa da rodada pra mim vem do jogo entre New York Giants e New Orleans Saints. Os Giants ganharam esse jogo por 16-13, mas eles terem ganhado não foi a surpresa pra mim. A surpresa foi o jogo ter tido uma pontuação tão baixa. As duas equipes são conhecidas por terem defesas um pouco fracas. Tanto que esse jogo, no ano passado, terminou 52-49 para os New Orleans Saints. Um jogo de 101 pontos e uma porrada de touchdowns. Eu achava que a pontuação ia ser menor devido às mudanças durante a off-season, mas não achava que ia ser tanto. E o não me diga da rodada vai pra... Cleveland! Uhul! É tão bom ter esses 2 quadros, porque Cleveland ganhando vai ser sempre uma surpresa e Cleveland perdendo vai ser sempre o não me diga. Então, esses 2 nunca vão faltar. Eu não preciso dar toda a explicação do porquê Cleveland entrou no não me diga dessa rodada, vocês já ouviram tudo no começo do vídeo. Agora vamos pro melhor touchdown aéreo do fim de semana. Eu já mostrei um monte aqui pra vocês e foi de propósito, porque o touchdown aéreo da semana não vem da NFL. Ele vem de um jogador de Ohio State que teve essa recepção aqui. Eu nem vou falar nada durante o vídeo, só assiste e vê o quão difícil foi isso que ele fez. Ele conseguiu quase sem ver a bola, receber com uma mão só, botar a bola atrás do defensor para não deixar a bola sair, não perder a posse de bola, e ainda com a outra mão agarrou e abraçou o defensor de jeito para aquela bola não sair de jeito nenhum. Foi uma das recepções mais impressionantes que eu já vi, principalmente no nível do college, não é nem no nível profissional. E o touchdown terrestre dessa rodada, pelo menos, vai para Cleveland. Eu vou dar alguma coisa positiva para eles. O Isaiah Crowell, running back, conseguiu fazer esse touchdown aqui que vocês estão vendo, correndo para 85 jardas, quase o campo inteiro. Foi realmente uma beleza. Pena que Cleveland, como um time, teve que ir lá e destruir todos os sonhos de todos os seus torcedores. E esse é um resumão de tudo que aconteceu na NFL durante essa semana.
Tivemos essas duas lesões muito importantes do Jimmy Garoppolo e do Adrian Peterson, dos New England Patriots e dos Vikings, respectivamente. E tivemos alguns resultados surpreendentes também, porque se todos os resultados fossem fáceis de prever, não teria nenhuma graça, certo? E por hoje é isso. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like aqui embaixo. E claro, não se esquece de se inscrever e também me segue em todas essas redes sociais, como sempre. Eu espero vocês aqui na semana que vem para, claro, falar mais de NFL. A gente não vai parar durante as 17 semanas dessa liga espetacular. Então um abraço e até terça-feira que vem. Valeu!